Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho aqui algo para compartilhar com vocês sobre o que aconteceu há umas 2 semanas atrás, eu creio que é mais ou menos isso. Eu recebi um e-mail de uma pessoa me perguntando se ela é sociopata, porque com base num vídeo que eu traduzi de uma sociopata, ela se identificou. Então ela comentou, vou primeiro compartilhar o que ela comentou no meu vídeo, e aí eu vou ler o e-mail dela para vocês entenderem. Ela colocou assim: eu sou muito sociopata. Eu achava que era autista ou algo assim, porque sempre percebi que eu não consigo manter relações com ninguém. Sempre quero algo da pessoa. Quero sempre que a pessoa faça tudo o que eu quero e nada me deixa feliz. Mês passado eu conheci um cara e percebi que ele era extremamente carente. Usei os sentimentos dele para tirar mais de 9 mil reais dele e quando ele me deu o que eu queria, eu simplesmente descartei ele. Hoje nem lembro dele. Nunca me senti culpada ou com pena. KKKKK. Pelo contrário, sinto meio que um ranço dele e acho muito idiota. Eu casei com um homem que era policial porque me sentia poderosa ao lado dele. Ele me idolatrava. Quando a idolatria dele por mim acabou, fui embora de casa, deixei minha filha e ele. Nunca me senti culpada por isso. Todos me chamam de monstro e eu nunca ligo pro que dizem. Eu já fui estuprada, me vinguei e no outro dia parece que eu não sentia absolutamente nada. Daí ela pergunta: mulheres quando são estupradas não sofrem? Por que eu não sofro? Não sinto nada. Nunca senti. Não entendo porque sou assim. Eu sofri um aborto logo após o estupro e não senti remorso ou algo parecido. Pelo contrário, sempre procuro pessoas que possam de alguma forma me beneficiar a ter o que eu quero. Sempre procuro as fraquezas delas. E eu, na hora da raiva, sempre magoo as pessoas profundamente porque sou impulsiva e fria. Então eu jogo toda a fraqueza da pessoa na cara dela, a não ser quando a pessoa de alguma forma me beneficia. Quando ela me beneficia, quando eu fico com raiva, eu fico calada. Eu saio de perto para não perder aquela pessoa. Mas quando a pessoa para de me beneficiar, eu destruo a pessoa. E sinceramente, não sei porque sou assim. Sou mentirosa desde criança, agressiva, só que tenho consciência que isso pode me prejudicar. Então, evito, para que isso não me prejudique. Aí eu respondi dizendo: se puder, manda seu relato para que eu possa gravar um vídeo aqui no canal. E fiz algumas perguntas, né? Como se deu conta de que você era sociopata? Como foi sua criação? Traumas e etc. Você já chorou? Enfim, o que achar que deve expor sobre a sociopatia para que as pessoas entendam mais como você pensa e funciona. Obrigada pela coragem de expor aqui um pouco da sua história. E mandei o meu e-mail. Aí ela colocou depois: mandei lá. Eu agradeceria se fizesse um vídeo ou se pelo menos me respondesse para que eu pudesse entender se sou mesmo sociopata. Se quiser conversar comigo, fazer uma entrevista para que ambas entendam, eu agradeceria também. E aí eu respondi aqui também depois, porque eu mandei um outro e-mail para ela quando eu recebi os e-mails dela. Ela mandou 4 e-mails que eu vou estar lendo aqui agora para vocês. Eu achei interessante compartilhar mesmo, porque ela já autorizou a fazer isso. Só que eu quero falar para ela, né, antes de tudo, que eu não tenho como te dar um diagnóstico. O que eu posso é te aconselhar, já que você se identificou, você já falando que você é. Olha, você começou falando assim: eu sou muito sociopata. Né? Você já assumiu isso, você já se reconheceu com esse transtorno. E mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais com você. Eu espero que você não tenha colocado essa expectativa. Eu tô fazendo o vídeo aqui pra levar mais conhecimento pras pessoas e também pra falar um pouquinho do que eu senti no meu coração pra falar pra você, tá bom? Então vamos lá, ela diz assim: oi, meu nome é... eu não vou falar o nome dela, né? Mas vou colocar aí, vamos dizer que um nome Sabrina, ok? Meu nome é Sabrina, tenho 26 anos. Apesar de sempre falar que tenho 24 anos. KKKKK. Você me pediu num dos comentários do YouTube para que eu relatasse minha história para você. E eu vou ser extremamente sincera porque eu preciso saber se realmente sou sociopata.
Então aqui eu acho que ela colocou uma expectativa em mim, né, no sentido de que eu poderia estar dando essa confirmação para ela, e eu já peço aqui desculpas porque eu não posso te dar um diagnóstico, muito menos por um e-mail só que você me mandou aqui, mas eu posso te dizer que você, se quer ter essa confirmação, porque eu creio que você já se identificou, né, buscar um psiquiatra, uma psiquiatra, você explicar tudinho essas coisas, que inclusive que você viu os vídeos e que você se identificou com essas características, com base na sua infância e toda a sua história de vida até então, e aí sim, esse profissional, esse médico, poderá te dar aí essa confirmação. E continuando aqui, que já eu tenho mais alguma coisa para falar para você. Eu me dei conta que eu podia ser sociopata assistindo vídeos na internet que falavam dos sociopatas, e por coincidência eu fui vendo que estavam me descrevendo. E fui aprofundando e fui achando respostas que sempre busquei. Isso aqui é muito importante e interessante também, gente. Vocês perceberam que já algumas vezes ela cita aqui que ela não entendia o porquê que ela fazia essas coisas, porquê que ela é assim. Isso me chama a atenção, porque várias das pessoas com quem eu convivi, narcisistas, sociopatas, psicopatas, é essa impressão, parece que nem eles mesmos entendem por que eles são assim. No curso Narcisistas de A a Z, eu falo sobre a parte espiritual, onde lá se explica, lá fala sobre maldições hereditárias, fala sobre nossas escolhas, o livre-arbítrio, tudo isso influencia, né? Porque por mais que a pessoa tenha nascido assim, quando é um psicopata, uma psicopata, ainda assim a pessoa tem escolhas para fazer todos os dias da vida, onde ele pode seguir aquilo ou controlar para não fazer aquilo. Inclusive ela fala aqui várias vezes, ela se controla porque ela sabe que senão ela vai ser prejudicada. Mas eles têm esse impulso, né, de fazer as coisas sem pensar nas consequências. Eu achei interessante porque em muita coisa aqui eu senti que realmente ela foi sincera. Embora eles manipulem, nessa parte aqui, porque eu creio que ela queria que eu falasse se ela é mesmo uma sociopata ou não, ela deu todas as informações que ela lembrou para que pudesse realmente ter essa confirmação. E aí, continuando, ela fala assim: porque, por exemplo, sempre me perguntei por que não consigo ter sentimentos nem pela minha própria filha. Só tenho sentimentos pela minha mãe porque sei que ela é a única que se preocupa comigo e de certa forma me beneficia. Minha filha não me beneficia em nada, então deixei ela com o pai dela e atualmente vivo minha vida. Tenho vários sonhos e eles estão sempre ligados à aparência e poder. Meu sonho é ser musa fitness e policial. Faço academia todos os dias e, como desejo fazer silicone e alguns procedimentos estéticos, sempre busco homens de boas condições financeiras e que são carentes para me ajudar nisso. Sempre pago de boa moça, de conselheira, de amiga, dou o meu melhor para aquela pessoa e de forma sutil começo a demonstrar o meu lado hostil e isso causa na pessoa uma dependência emocional. E eu, inconscientemente, sempre fiz isso desde muito nova para conseguir o que eu queria. Hoje eu sei desse poder e uso com frequência. Depois que consigo o que eu quero, vou embora. Vou te detalhar a história mais recente para entender um pouco. Eu conheci um senhor de 51 anos que recentemente tinha se separado da esposa e eu vi que ele tinha dinheiro. Me aproximei dele, virei amiga dele, comecei a pedalar com ele e, entre parênteses, ela diz, coisa que eu odeio, só para me aproximar dele. Fui virando amiga dele, ele me ligava e eu ia na mesma hora para a casa dele só para conversar com ele. Entre parênteses ela fala, mas no fundo o amor dele por mim me enojava. Fui levando ele até que ele me prometeu R$9.000 para que eu realizasse meu sonho de fazer cirurgia de silicone. Eu vi que ao mesmo tempo que ele prometeu, ele já se arrependeu e então eu usei da dependência emocional para conseguir o que eu queria. Comecei a me afastar dele e voltar a ser um amor para que ele percebesse que eu era importante na vida dele e quando ele estava na minha mão, eu fiz ele me entregar o que eu queria. E 3 dias depois a gente discutiu. Eu particularmente criei uma discussão para que ele saísse como errado e o culpado da história. Enfim, depois disso nem lembrava mais o que tinha acontecido até ver os vídeos dizendo que sociopatas fazem isso.
Mas sinceramente, toda vez que lembro dessa história, não consigo sentir culpa ou algo do tipo kkkk. Pelo contrário, sinto nada. Não me vejo como uma pessoa ruim, mas todos dizem que sou fria, que sou ruim, um monstro, mas não me vejo assim. Você me perguntou se eu choro. Sim, eu choro, mas só de raiva. Quando eu sinto raiva é algo incontrolável. Eu grito, eu choro e esse é meu maior medo. Eu destruo qualquer um que tiver na minha frente. Aprendi a controlar isso porque isso me prejudicava e sempre tirava minha razão. Coisa que eu odeio é perder a razão. Então, quando estou com raiva, eu sou muito arrogante, mas para que eu não gere nenhuma atitude violenta, eu me retiro do local e vou para a academia ou vou socar alguma coisa até ela quebrar. A não ser que eu esteja perto de alguém que me beneficia, aí eu fico calada, como se eu tivesse de máscara. Eu dou sorrisos que vejo que são falsos, faço piadinhas até a raiva passar. Mas raiva é o único sentimento que eu sinto que é real. Porque de resto não sinto nada, não sinto mágoa de ninguém, não sinto rancor de ninguém. A pessoa pode fazer o que for comigo e eu não sinto nada pela pessoa depois que a raiva passa. Normalmente sempre me relaciono com alguém só se ela me traz algum tipo de poder, que é policiais ou homens com dinheiro, e que de preferência são carentes para que eles façam tudo o que eu quero que façam. Eu acredito que essas atitudes minhas possam ser sociopata. E eu tô com muita vontade de conversar com alguém sobre isso. Mas não tenho coragem. Pode fazer vídeo explicativo ou me responder? Mas por favor, me dê uma resposta, porque se eu realmente for sociopata, eu quero ajuda. Aqui eu falo uma coisa. Se realmente ela tá sendo sincera aqui também, nessa parte, né, que realmente ela quer ajuda, porque o que acontece, gente? A gente já tem tantos profissionais falando que não tem jeito, que não tem cura, que essas pessoas não querem melhorar. Ela é jovem ainda, né? Vocês vão entender, porque na verdade a idade dela não é 26 não, tá? Já já ela vai falar sobre isso. É até engraçado aqui, gente. Eu não me aguento. E nem ela parece entender realmente por que ela age dessa forma. Mas achei interessante porque ela diz que realmente se for sociopata, ela quer ajuda. Então eu te digo, busque ajuda. Isso é um plus para você, tá? Isso é muito bom, porque, como eu falei, independente de ser ou não um transtorno, sociopata, psicopata ou narcisista, é algo que você já reconheceu, você se identificou com tudo e tudo que você está descrevendo aqui realmente bate, né? Eu não posso te dar uma confirmação, como eu falei, um diagnóstico, mas você mesma já fez o seu próprio julgamento e você já se reconheceu. Né? Agora, digo, vai sim se você tem esse interesse, mas o mais importante não é nem esse diagnóstico, esse rótulo, e sim a ajuda que você está buscando para você poder realmente melhorar, aprender mais sobre isso e poder mesmo se controlar, entender também, porque tudo parece ser novo para você de certa forma, né? Então, assim, gente, vocês que queiram colocar aí os comentários, fiquem à vontade também, mas com respeito, né? Porque nós temos empatia e ela, né, se abriu a expor isso e eu sou grata porque é mais conhecimento pra gente. Continuando aqui. Eu não quero que isso me prejudique, não quero ser presa um dia porque eu sei que meus pensamentos são sempre ruins. Às vezes me imagino sendo vampira, como de filmes, e dominando homens, roubando dinheiro, matando e dominando tudo. Pensava que isso era pensamentos normais, que era apenas por ser séries e filmes, e hoje tô vendo que nem isso parece ser normal. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa que é interessante até pra você, se você estiver aqui assistindo esse vídeo. Eu assisti um vídeo de uma psicopata que tem 30 anos. Eu vou até deixar aqui o vídeo pra você assistir, pra quem quiser assistir. Foram 3 entrevistas que ela deu, tem a parte 1, a 2 e a 3. E é bem interessante de analisar. Porque muitas coisas que você expõe aqui, né, tem características de narcisismo, de sociopatia e também algumas coisas eu vi aqui, traços também de psicopatia. Por isso é interessante você também assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui. É uma moça que fala espanhol e, enfim, eu vou falar onde que pareceu mais com traços de psicopatia para você aqui quando chegar nessa parte. Interessante, gente, que ela fala, né, que ela tem esses pensamentos, né, essas coisas
de ser, dominar e tudo mais. E ela achava que eram pensamentos normais. Inclusive essa psicopata, ela disse que quando ela era criança e ela fazia as coisas que ela fazia, chegou até a matar o cachorrinho da irmã dela, ela disse que ela achava que era coisa de criança. E ela usava isso como desculpa, justificativa para manipular a mãe, né? Por conta daquilo que ela tinha feito, que não era justificável. E aí ela continua dizendo aqui, em outro e-mail ela falou: oi, aqui é eu de novo. Já que eu posso me abrir com você, quero contar também que analisando toda a minha vida, percebi que desde criança eu era assim. Isso é outra coisa também que me chamou a atenção. Desde criança, mas você crê que você nasceu assim? Ou foi trauma? Porque você citou aqui que você teve esses traumas, né? Inclusive, depois que ela me escreveu esse e-mail, eu fiz algumas outras perguntas mais voltadas a essa parte, como era o relacionamento com o pai, como que foi essa história do trauma dela, e aí ela não me respondeu mais, né? Por isso que eu fiquei assim, não sei se ela criou uma expectativa de eu já responder pra ela e falar se realmente ela é ou não sociopata. Então, não sei de verdade por quê, até mesmo para poder até fazer um vídeo de repente. Vamos ver o que vai acontecer diante desse vídeo, né? Continuando. Eu era uma criança agressiva que empurrava as crianças da escada, apertava suas bochechas até sangrar, mordia elas até sangrarem. Essa psicopata, ela fala que ela fazia isso também quando ela era criança. Inclusive, a primeira situação que ocorreu com ela foi quando ela mordeu uma criança na escola. A menina teve que passar por uma cirurgia, e aí os professores chamaram os pais dela falando que o comportamento dela não era normal, levaram ela num psicólogo, primeiro levaram no médico, daí o médico encaminhou para o psicólogo e aí falaram que ela tinha hiperatividade. E depois, mais velha, com um namorado dela que era médico, ela acabou fazendo o exame no cérebro e aí foi confirmada a psicopatia. Isso é uma outra coisa, se você realmente quer, né, ter aí esse esclarecimento, essa certeza, poder fazer um exame desse. Indo no psiquiatra, ele pode te pedir esse exame. Lembro que eu sempre apanhava, prometia não fazer mais, mas fazia. Lembro de todas as minhas bonecas, eram extremamente machucadas porque eu batia nelas, jogava na parede, pegava o cinto e enforcava elas. Lembro também como eu era extremamente manipuladora. Engraçado que depois que parei para refletir, lembrei que quando eu tinha uns 7 aninhos, pedi para minha mãe deixar eu dormir na minha coleguinha. Ela não deixou. Eu lembro que eu chorei e que eu usei até mesmo a Bíblia para fazer minha mãe mudar de ideia. Lembro das palavras que usei com ela. Mãe, na Bíblia diz que até Deus muda sua palavra por amor a nós. Se você me ama, por favor, mude a sua e deixe eu ir. Vi que, de certa forma, por ela ser muito religiosa, isso tocou ela. Ela achou fofo e deixou eu dormir na minha amiga. Lembro que quando ela deixou, eu sequei minhas lágrimas e comecei a sorrir de costas para ela. Para mim, isso era ser criança, afinal, toda criança dá birra para convencer os pais. Olha aqui de novo, né? A mesma coisa que essa outra moça falava. Achava que aquilo era normal de criança. No começo, né? Depois ela foi vendo que não. Que é o que está acontecendo com ela. Ela está começando a acordar no sentido de ter essa consciência. E esse é o primeiro passo, sabe? Uma vez que a pessoa tem consciência, agora a escolha é dela do que ela vai fazer ou deixar de fazer. Inclusive se vai buscar essa ajuda que ela falou aqui que ela quer. Se for realmente verdade, olha, eu tiro o chapéu para você, viu? Mas eu sempre era muito articulosa com as palavras. Não era apenas uma criança dando birra. Era eu usando a fraqueza da minha mãe, que era a religião, para conseguir o que eu queria. Exatamente. E tem vários episódios que eu lembro que desde criança traz traços sociopatas. Até mesmo agora na vida adulta. Sempre me perguntei o porquê que eu passei por tanta coisa na minha vida e nunca entrei em depressão. Isso é outra coisa que me chamou a atenção. Porque narcisistas e sociopatas, eles podem deprimir, entrar em depressão. Psicopatas não, né? Então, isso aqui também me chamou a atenção, né? Fala isso quando você for no psiquiatra. Eu sou fria, calculista, sou egocêntrica, egoísta, e se eu tenho algum tipo de conduta, é com certeza para que não me prejudique, como ser presa ou ir para o inferno.
Mas sei que se eu fosse para algum lugar sem lei e descobrisse que não existe um Deus, eu seria extremamente perversa. Isso eu sei porque nos meus pensamentos eu sou assim, extremamente perversa, manipuladora, não de prejudicar outras pessoas, porque normalmente eu não tô nem aí para ninguém. Então não penso em sair fazendo mal por aí. Mas eu almejo dominação, poder e sou capaz de qualquer coisa para conseguir o que eu quero. Sou vingativa também, sempre fui. Mas aqui é interessante quando ela fala, né, que não de fazer mal, prejudicar outras pessoas. Eu não sei qual o prejudicar que ela diz aqui, talvez de sair que nem uma louca pela rua matando todo mundo, né? Mas já o que ela faz, né, o manipular e tudo mais, enganar e tirar proveito para benefício próprio, isso já causa, né, prejuízo na vida das pessoas. Já arranhei o capô do carro da professora escrito "Eu te odeio" só porque ela pegou meu celular. Já fiz meu ex terminar com a namorada dele porque ele me trocou por outra. Já gastei mais de 5 mil reais quando eu namorava à distância só para passar na frente do meu ex com outra pessoa. Fui para o Rio Grande do Sul, passei na frente do meu ex só para fazer ele sentir a dor que me causou. Isso são atitudes de psicopata? Ela fez vários pontos de interrogação. Você pode me dar uma resposta? Ou eu possa ser outra coisa? E eu não entendo aqui, né, no caso, se é uma esperança que ela tem de não ser sociopata, ou se realmente ela tem dúvidas, ou se ela precisa que alguém afirme isso daí. E tem algumas coisas aqui meio interessantes, né? Mas enfim. Eu queria saber nesse caso aqui que ela falou que senti dor, a dor que me causou. Causou a dor de rejeição, é isso? Não dor sentimental, porque pelo que eu entendo, eles não sentem a dor emocional. Isso eles não sentem. Mas a dor no sentido de ter sido trocada, né? De perder o controle sobre a pessoa. Gostaria de saber um pouco mais sobre essa dor que ela cita aqui. Eu falei, aí aqui é outro e-mail, gente, aqui que é engraçado, ela falou assim, ó, eu falei que tinha 26 anos, kkkk, mas na verdade é 25. Sou tão mentirosa que até eu às vezes caio na minha própria mentira sem ver. Sempre falo que tenho 24 ou 22, outra coisa que nunca entendi, minto compulsivamente sem necessidade. Outra coisa, eu tenho ausência de sentimentos, então sinto um tédio profundo sempre. Parece que sempre tô com um vazio dentro de mim, me sinto nervosa com isso. E às vezes a única coisa que preenche esse vazio é esse sentimento de poder. Aí a gente tem o poder que a gente quer e busca outro e nunca estamos saciados. Parece que sempre busco amar outra pessoa, mas quando eu vejo já tô brigando, humilhando a pessoa, maltratando, sendo abusiva. Também isso aqui é uma coisa que eu gostaria de saber. Sempre buscando amar outra pessoa. Amar como? Você ama? Porque se você falar pra mim que você ama, aí não é sociopatia, né? Então, eu queria entender um pouco mais. Busco amar outra pessoa, mas quando eu vejo já tô brigando, humilhando, maltratando, sendo abusiva. Aí penso, vou embora antes que eu surte. Então, nunca tive relacionamentos que durassem. Sempre relacionamentos impulsivos que acabam muito rápido. Até no sexo eu não tenho emoção. A única emoção que eu sinto é quando o cara me elogia demais. Ele fala que sou linda, que sou FODA, que sou a melhor. Isso me excita e sempre dou o meu melhor. Olha que interessante, né, gente? Eu trago aqui para que vocês possam ter maior conhecimento, para que a gente possa aí estudar um pouco mais. Eu estudo, né? Eu gosto de aprender sobre o comportamento das pessoas e algumas coisas aqui que a gente analisa, né? E essa coisa de, será que eu sou? Ter essa dúvida diante de tantas evidências, né? De tantas coisas, ela ainda talvez tenha a esperança de não ser. Eu sei que talvez porque ela ainda é jovem, não sei. Agora, o que eu posso deixar aqui de mensagem para você, se você estiver aqui assistindo esse vídeo, é que independente do rótulo, do diagnóstico, uma vez que você tem essa consciência, o que você vai fazer diante disso? Olhar para a solução, olhar
pro tratamento que pode ser dado aí para você, se você está buscando isso, pelo menos para que você possa ter um entendimento, como eu falei, e também um controle maior sobre essas emoções. Isso é outra coisa que me chamou a atenção, que aí já também volto já para não achar que é a psicopatia. Embora tenham vários traços aqui psicopáticos também. Normalmente os psicopatas são mais controlados, mais controladas, eles pensam antes de agir. Mas você disse aqui que se for mesmo isso, você vai buscar ajuda, então nem espere ter essa confirmação, vá com base no que você já percebeu e busque essa ajuda, ok? Para você, para que você possa viver melhor em sociedade, para que você possa trabalhar esse vazio. E é isso, gente. Estamos aqui para aprender. Sou grata a você por ter aí compartilhado isso com a gente, para a gente poder entender um pouquinho mais a mente, né, de pessoas que são diferentes de nós, né? E interessante porque como pode, né, alguém nascer assim, como é o caso dos psicopatas, e no caso dos sociopatas e narcisistas, como pode uma pessoa que não nasceu assim e de repente do nada a pessoa bloqueia esse sentimento de amor, de empatia pelo outro e passa a ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, onde só pensa nas próprias vantagens e passa por cima de quem for para conseguir o que quer, né? Essa frieza. Eu tenho minha opinião, que está lá no curso Narcisistas de A a Z, nessa parte quando a gente fala da parte espiritual, que não cabe eu falar sobre isso aqui no vídeo, mas fica aqui compartilhado com vocês. Eu espero ter ajudado. Desculpe aí você por eu não ter talvez superado suas expectativas te dando aí a confirmação, mas eu deixo aqui de coração para você que eu fico feliz por você estar aí se permitindo ver essas coisas, trazer a consciência e buscar ajuda, porque como eu falo aqui e sempre eu vou falar, nós temos escolhas que podemos fazer, que fazemos, né, todos os dias de nossas vidas. Todos nós temos controle, embora para um seja mais difícil controlar essa impulsividade, ainda assim é possível, como você mesma falou aqui, várias situações você aí controla, você acha uma maneira e você consegue. Então isso é importante, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijos no coração e até lá. Tchau, tchau!